Olá pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 3. Hoje nós vamos ver a respeito de um grupo especial. Dentro dos grupos dos seres vivos, seria um grupo à parte, que é o grupo dos vírus. Basicamente, pessoal, a característica básica de um ser vivo é possuir pelo menos uma célula, que é a unidade básica de formação, né, de qualquer ser vivo, desde as bactérias até organismos mais complexos, como vegetais e animais. Além disso, um ser vivo ele deve ser capaz de se reproduzir, né, de se intercruzar livremente na natureza, colocando, né, descendentes férteis, né, carregando o seu próprio material genético. E, além disso, ter a capacidade de fazer a síntese proteica. Isso é uma característica apresentada por todos os grupos de seres vivos conhecidos, né? Porém, os vírus são um grupo que difere e que não contempla essas características observadas em outros seres vivos. Os vírus, eles basicamente são parasitas intracelulares obrigatórios de dimensões submicroscópicas, tá? Quase moleculares, e são constituídos de ácidos nucleicos e proteínas. Então, basicamente, eles não vão possuir células, tá? A sua composição é muito mais molecular do que o que a gente encontra nos demais seres vivos. Bactérias, por exemplo, fungos e parasitas eucarióticos são células propriamente ditas, e mesmo quando são parasitas obrigatórios, eles usam a sua própria maquinaria de replicação de DNA, ao contrário dos vírus, tá? Os vírus, eles precisam utilizar, apesar de serem parasitas, eles precisam utilizar o maquinário da própria célula que eles infectam, tá? Ao contrário de outros parasitas vivos, né, como bactérias, fungos e outros organismos, que apesar de parasitarem a célula, eles têm um mecanismo próprio de replicação, de produção de genoma, tá? E reprodução. Além disso, os vírus utilizam-se da maquinaria celular das células, né, que eles estão parasitando, para poderem se replicar, ou seja, se multiplicar, impactar e preservar o seu material genético. Então, baseado nisso, a gente pode pensar, seriam os vírus organismos vivos? Bem, para isso, tem algumas correntes de pensamento dentro da biologia, alguns cientistas, que assumem que os vírus, apesar de eles não terem um aparato celular, eles são considerados seres vivos, tá? Seriam seres totalmente... são seres que evoluíram, né, ou perderam a sua capacidade de ter uma estrutura celular, e o seu material genético acaba assumindo aí o papel principal, né, a estrutura principal desse organismo, enquanto que outros cientistas dizem que não são organismos vivos, mas sim partículas, né, moleculares que têm uma capacidade de produzir infecções, tá? E quando fora da célula, elas acabam se cristalizando e são inativas. Então, quais seriam as características que apoiam esse entendimento de que os vírus não são organismos vivos? A principal delas é não ser formado por células, né? Porque isso contraria a teoria celular, porque já que todos os seres vivos são formados por células. Eles não possuem características de seres vivos fora da célula, ou seja, eles permanecem cristalizados. Se assemelham a um mineral quando fora de um organismo vivo. E quando fora de uma célula, eles são inofensivos, eles não são causadores de doenças, eles só se tornam virais, né? Vamos dizer assim, um comportamento agressivo quando eles infectam a célula.
e só conseguem se reproduzir dentro de uma célula viva, por isso eles são considerados parasitas celulares obrigatórios. Nós temos alguns tipos virais, tá? Então, assim, quando a gente fala vírus, nós temos vários grupos, e alguns vão receber nomes diferentes de acordo com a estrutura que eles carregam. Então, vírus, geralmente, são partículas, né, dotadas de DNA e RNA, que vão possuir uma estrutura externa proteica chamada de capsídeo. São geralmente parasitas de animais, plantas e bactérias. Já os viroides, eles vão ser apenas uma partícula nua de RNA circular e que geralmente parasitam plantas. Eles não vão possuir uma cápsula protegendo esse material genético, tá? Então, eles são partículas nuas de RNA circular. Já os virusoides são partículas de RNA circular ou RNA satélites incapazes de se autoduplicar de forma autônoma. E aí eles precisam da existência de um vírus auxiliar para fazer isso, tá? E os prions ou prions são moléculas de proteínas capazes de causar doença, não são material genético. Na verdade, são proteínas que têm essa capacidade de atuar, né, causando doenças. Aqui um exemplo de vírus, né? Então, o grupo dos vírus é bastante extenso, aí nós temos até mesmo famílias conhecidas, né? Que causa inúmeras doenças, tanto em plantas quanto em animais e até mesmo em bactérias. Então, por exemplo, o vírus do mosaico do tabaco, que é um vírus que causa doença nas plantas, né? Principalmente no tabaco. E é um vírus de RNA. O adenovírus, que é um vírus de DNA. O vírus da gripe, que é também um vírus de RNA, é um vírus envelopado. E um bacteriófago, que são vírus exclusivos que infectam bactérias. Quais são as principais características dos vírus? Então, vírus são como se fossem, vamos aqui assumir como se fossem organismos, tá? Extremamente pequenos, medem menos do que 2 micrômetros, então você não consegue visualizar em microscópio óptico, apenas em microscópio eletrônico, e são acelulares, ou seja, não possuem células. Além disso, são considerados como uma nova descoberta de seres vivos, porém eles ainda possuem muitas características de um ser inanimado, ou seja, ainda mantendo-se a dubiedade, tá? Porque alguns cientistas consideram como seres vivos, outros não, tá? Mas o que se tem um entendimento mais corrente é que eles são sim seres vivos, mas muito especiais e que não propriamente devem ser classificados juntos com os seres vivos conhecidos. O seu corpo ele é formado por material genético, que pode ser DNA ou RNA, envolto por uma cápsula proteica. Além disso, a classificação dos vírus, eles não se enquadram em nenhum reino específico, então eles são considerados um grupo à parte. E já se tem aí um entendimento de se criar um domínio, tá? Que são os acelulares, o domínio dos organismos acelulares dentro do reino vírus, tá? São parasitas intracelulares obrigatórios, podem ser parasitas, por serem parasitas, né, obrigatórios, todos eles são patogênicos, ou seja, todos eles causam patogenias, doenças, né, e acabam prejudicando o organismo que é infectado por esses vírus, e são extremamente mutantes, tá? Então, assim, um vírus, ele dependendo do ambiente, ele pode sofrer mutações muito rápidas e mudar para uma nova forma. A constituição dos vírus. Bem, um vírus, ele é composto por uma molécula ou de DNA ou RNA, que é de fita dupla ou simples, tá? E quando um vírus ele é de DNA, ele só vai ser de DNA. E se for de RNA, ele só vai ser de RNA. Eles não mudam, eles são bem específicos nisso,
tá? Ou o vírus é de DNA ou é vírus de RNA. Além disso, os vírus eles podem ser classificados pela presença ou ausência de membrana. Então, você vai ter vírus envelopados, que são vírus que vão possuir uma membrana, tá? Além da estrutura proteica, protegendo esse material genético, tá? Ou vírus desnudos ou não envelopados, que vai ser constituído apenas pelo ácido nucleico e o capsídeo protegendo esse material. Tá? E além disso, essas proteínas elas podem ser de origem estrutural e não estruturais. Quando a partícula viral, né, ela é completa fora da célula, ela é chamada de vírion, tá? Então, o vírus, quando fora da célula, que é seria a partícula viral, que antes de infectar a célula, ela é chamada de vírion. Quando dentro da célula, é chamada de vírus. Cada tipo de vírus vai apresentar vírions de formato específico. Então, os vírus seriam esse formato aqui, né? Então, é como ele se apresenta fora da célula. Os ácidos nucleicos dos vírus. Então, você pode ter vírus de DNA, como por exemplo, catapora, a herpes, a hepatite B, e vírus compostos por RNA, como o caso vírus da gripe, da dengue e do sarampo. O capsídeo viral ou a capa do vírus. Esse capsídeo é o que envolve o genoma do vírus. Ele é constituído por uma ou mais ou várias proteínas que formam subunidades denominadas de capsômeros. Tá? Esses capsômeros eles podem inclusive formar estruturas que vão garantir aí, que vão conferir desenhos, né? Estruturas muito variadas de formato geométrico, e cada formato vai receber um tipo de denominação. Elas podem ser organizadas em camadas e padrões regularmente repetidos, né? Formando geometrias muito complexas. Podem ser de simetria helicoidal, simetria icosaedral ou isométrica ou cúbica e simetria complexa. Então aqui nós podemos ter um exemplo do icosaédrico, que são aqueles vírus, né, que vão possuir lados geométricos, tá? Formando como se fosse um hexágono ou um pentágono, tá? Simetria helicoidal, como é o caso, por exemplo, do vírus do tabaco, em que as proteínas elas vão se dispondo de forma helicoidal. E de simetria complexa, em que você não tem um desenho geométrico, ou esse desenho geométrico ele não é único, ele é associado a outros tipos de desenho, como no caso aqui do bacteriófago. Em relação ao tamanho dos vírus, quando comparado a um tamanho celular, então, por exemplo, uma célula, aqui representando uma célula sanguínea, se eu for colocar uma bactéria, a bactéria ela vai ser bem menor, né? Em torno de mais ou menos, no máximo de 750 micrômetros, tá? E essa bactéria, ela ainda é bem maior do que um vírus. Então, por exemplo, aqui mostrando os tamanhos dos diversos tipos de vírus que nós podemos encontrar e o seu tamanho relativo às bactérias e às células humanas. Então, elas são muito pequenas, são praticamente moleculares, né? Então, a sua visualização só é possível por meio de microscópio eletrônico. Como os vírus se classificam? Então, os vírus eles são classificados de acordo com o formato do seu capsídeo, né? Esse capsídeo ele é formado pelo ácido nucleico, tá? Quando você tem o conjunto do ácido nucleico mais o capsídeo, forma-se o nucleocapsídeo. E o vírion. O vírion seria a partícula infecciosa completa, tá? Então, quando o vírus está fora da célula, ele é chamado de vírion. O vírus, eles podem ser do tipo envelopados e não envelopados. Os envelopados são aqueles nos quais
esse núcleo capsídeo encontra-se envolvido por uma bicamada lipídica, ou seja, por uma outra membrana protegendo esse vírion, tá? E geralmente essa membrana ela tem origem no processo de brotamento quando ela sai de uma célula. Na verdade, essa membrana lipídica ela vem da membrana plasmática da célula infectada. Então, quando o vírus ele sai da célula, ele leva uma parte dessa membrana e essa membrana acaba revestindo o vírus. Então, aí a gente chama de vírus envelopado. E já os vírus não envelopados, eles não vão possuir essa capa. Então, os vírus não envelopados, eles vão ser constituídos apenas do capsídeo e material genético, tá? Então, aqui, por exemplo, um exemplo de um adenovírus, né? Que é aquele vírus hexagonal, né? Com vários lados. E um vírus do mosaico do tabaco, que é helicoidal, ou o vírus do ebola, tá? Que são vírus que não vão possuir esse envelope. Esses podem ser do tipo, o material genético existente nesses vírus podem ser do tipo DNA ou RNA. Esse capsídeo ele vai proteger então esse material genético contra injúrias, né, contra o ambiente externo, porque o ambiente externo pode alterar esse DNA, então o capsídeo serve para proteger esse material. E esse capsídeo também vão possuir outras proteínas que são ligantes que vão se encaixar na célula hospedeira. Então, muitos vírus vão possuir certas moléculas na sua superfície que serão sinais, né? Vão atuar aí como moléculas sinalizantes para se encaixar com a membrana plasmática da célula hospedeira e assim facilitar a entrada desse vírus na célula. E eles são detectados mais rapidamente pelo sistema imunológico do hospedeiro. Por quê? Porque essa proteína ela não tem origem celular, tá? Essa proteína ela é do tipo estranha a um organismo composto por células, então ele é muito mais fácil de ser detectado do que um vírus revestido por membrana, porque a membrana ela imita, na verdade ela tem a origem de membranas de células hospedeiras infectadas, tá? Que foram destruídas, e aí o vírus leva um pedaço dessa membrana plasmática. Então, quando ela entra no organismo, o organismo não detecta esse organismo como um corpo estranho, ele vai detectar como se fosse uma célula, porque ele está revestido por uma membrana. Tá? Então, por isso, é como se ele dibrasse o sistema imune do hospedeiro. E quando fora da célula, ele se cristaliza. Tá? Aqui, no caso, os vírus envelopados já vão possuir aí uma estratégia de revestir a sua estrutura principal por essa membrana, como eu já disse. Tá? Então, além de eles serem formados pelo material genético e o capsídeo, esse capsídeo ainda vai ser protegido por essa membrana, uma estrutura membranosa. E aí, essa estrutura membranosa é da mesma natureza da membrana plasmática, porque é composto de lipídios, tá? Advindos, os fosfolipídios advindos da membrana plasmática e proteínas codificadas pelo genoma viral e pela célula. Para que serve essa membrana? Então, além de ele garantir o sucesso do vírus em infectar um organismo, o hospedeiro, ele protege também o material genético, né, toda a estrutura do vírus. E, apesar disso, apesar dessa estratégia de se tornar invisível, né, quando tenta infectar o hospedeiro, essa membrana ela é facilmente inativada, porque como ela é de natureza lipídica, você pode utilizar, por exemplo, solventes durante o processo da infecção para eliminar essa membrana. Então você consegue inativar o vírus rapidamente. Um exemplo é o caso do vírus da raiva. O vírus da raiva, que é transmitido tanto por cães quanto por gatos ou outros mamíferos silvestres,
Ele é um vírus envelopado e é por isso que se tem aí a necessidade, quando você for mordido ou arranhado por um cão ou gato com suspeita de raiva, proceder rapidamente à lavagem da ferida com água e sabão abundante, porque esse sabão vai atuar aí na inativação do vírus antes que ele caia na corrente sanguínea, tá? Impedindo aí a infecção. Então, para se classificar os vírus, hoje se tem aí um catálogo, né, que foi proposto como um sistema universal para a classificação desses vírus. Esse comitê responsável por essa catalogação é chamado de Comitê Internacional de Taxonomia do Vírus, criado em 1966. E ele leva em conta vários fatores para fazer essa classificação. Por exemplo, como que ficaria essa classificação? Diferentemente dos seres vivos que são encaixados em reinos, em classes, em domínios, em filos, os vírus eles só são classificados a partir de ordem até mais ou menos em espécie, tá? Mas não recebendo nome específico. Ele só recebe um nome genérico, tá? Então, por exemplo, ordem ficaria Viralis, a família ficaria Viridae, subfamília Virine, gênero Vírus. Quais são os critérios de classificação, tá? Então, por exemplo, aqui como que ficaria a classificação do vírus do Ebola? Então, ordem Mononegaviralis, família Filoviridae, gênero Filovírus e espécie Ebola vírus Zaire, ou seja, ele não obedece àquele sistema taxonômico que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então fica bem claro aqui que o sistema de classificação dos vírus é diferente do sistema de classificação binomial que nós vimos nas aulas anteriores. Então, quais seriam as características utilizadas para fazer a denominação desses vírus? Leva-se em conta a morfologia, como por exemplo tamanho, a forma, a presença ou ausência de envelope, propriedades físico-químicas como a massa molecular, a densidade, o pH, a estabilidade térmica e iônica, o genoma, se é um vírus de RNA, se é um vírus de DNA, se é um vírus com RNA circular ou de sequência segmentada, com modificações, se são mutações, modificações, cepas diferentes, né? Macromoléculas, por exemplo, a composição e a função proteica, as propriedades antigênicas, as propriedades biológicas, ou seja, qual é o tipo de hospedeiro que ele infecta, porque alguns vírus são altamente específicos, eles só infectam determinado tipo de hospedeiro, tá? E desses, os mais importantes critérios são qual é o organismo hospedeiro que esse vírus vai infectar, porque, por exemplo, tem vírus que só infectam procariontes, só infectam bactérias, como os bacteriófagos, eles não infectam células eucariontes, tá? Tem outros que infectam, por exemplo, apenas fungos, outros vão infectar plantas e animais, né? Outros vão infectar protozoários e insetos. Então, para cada tipo de especificidade de hospedeiro, você vai ter um grupo específico, tá? Que vai denominar que vai representar essa especificidade. Além disso, a morfologia da partícula, simetria, também presença ou não de envelope e, por último, o tipo de genoma, o DNA ou o RNA. Então, esses 3 critérios são os mais importantes na classificação dos vírus. Então, por exemplo, nós temos vários nomes aqui, né? Várias famílias: adenovírus, vírus, enterovírus, influenza, que é o vírus da gripe, herpevírus. Nós temos os coronavírus, né? Que é o grupo da Covid-19, que está na nossa pandemia presente agora, né? Baculovírus, papilomavírus, é o vírus causador aí do HPV, parvovírus, paracnissovírus, vírus do mosaico do tabaco, entre outros. Como ocorrem as infecções virais? Bom, as infecções virais é a entrada
do vírus no hospedeiro. Então, o vírus ele tem que se encaixar primeiramente nos receptores da membrana plasmática para que ele possa ter acesso aí à célula hospedeira. Quando ele consegue entrar nessas células, eles fazem o processo da replicação e depois elimina, produz todo o seu maquinário, né, toda a sua estrutura, e aí leva à morte a célula hospedeira. Eles saem da célula hospedeira para infectar outras células. Porém, para eles conseguirem entrar nas células, infectar essas células, elas devem possuir receptores compatíveis. Tá? Então, por isso a especificidade do hospedeiro. Um vírus que infecta bactérias, ele não vai possuir receptores e proteínas, né, moléculas que se encaixam aos receptores de uma célula de um outro organismo que não seja uma bactéria. Então, eles são altamente específicos. Tá? Então, a primeira etapa, a primeira forma que pode acontecer de infecção viral é simplesmente o vírus injetar o DNA. É o caso que acontece, por exemplo, com os bacteriófagos. Então, o vírus, tá? Ele se liga aos receptores da membrana, ligou-se aos receptores da membrana, o próprio vírus injeta o seu material genético, esse material genético vai se replicar e vai coordenar aí a produção de todo o maquinário para a fabricação de novos vírus dentro da célula hospedeira. Outra forma de infecção viral pode ser a fusão com o envelope, fusão do envelope viral com a célula. Ou seja, um vírus envelopado, tá, se liga aos receptores da membrana de uma célula hospedeira. Aí esse envelope acaba se fundindo com a membrana plasmática, tá, dessa célula hospedeira, e aí só entra o capsídeo contendo o material genético dentro da célula, ou seja, o envelope acabou se integrando aí com a membrana plasmática da célula hospedeira. Aí lá o capsídeo, dentro da célula, esse capsídeo é eliminado, o material genético entra em fase de replicação e é produzido todo o maquinário necessário para novos vírus. Tá? Esse caso aqui de tipo de infecção viral é o que acontece com o HIV. Já a terceira forma de infecção viral é por endocitose, ou seja, o vírus envelopado, ele se conecta com a membrana por meio de receptores e ocorre uma invaginação dessa membrana, ou seja, a célula ela engloba, ela engole, né, por endocitose, esse vírus. E aí esse vírus se desloca, né, dentro dessa bolsa, é como se fosse um endossoma, né, um espaço dentro da célula. E aí esse vírus depois elimina para o interior da célula o núcleo capsídeo, contendo material genético. Tá? Então, quais são as etapas da multiplicação, do ciclo de multiplicação? Basicamente, a célula, o vírus, ele se liga à célula por contato e penetração, então ela se liga à célula pelos receptores e adentra a célula, tá? Por aqueles 3 métodos, ou injeção de material genético ou com a fusão do envelope viral junto com a célula. Depois, a terceira etapa é o desnudamento, né? Ou seja, a destruição, o capsídeo ele se desfaz, expondo o material genético material genético viral, e esse material genético ele vai utilizar todo o maquinário da célula para a produção e replicação viral, a produção de partículas de proteínas que vão constituir o vírus e essas partículas proteicas vão acabar também entrando aí na fabricação de novos vírus. Então aí você tem a fase da tradução, a tradução do material genético, tá? Ou seja, a replicação do material genético. E aí depois a tradução tardia. A tradução tardia
Porque você tem a tradução inicial é a tradução do trecho genético do vírus, que é simplesmente o trecho que vai controlar esse processo da replicação. Aí depois você tem a tradução tardia, que é a tradução propriamente dita do material genético do vírus. Depois que teve esse processo, aí monta-se as partículas virais, e aí essas partículas virais, na sua última fase, saem, né, da célula, e essa célula acaba sendo morta, né, destruída pelo rompimento da membrana. E aí esses vírus acabam se deslocando para novas células, continuando o processo de multiplicação. Vamos ver agora o ciclo reprodutivo de alguns vírus. No caso dos bacteriófagos, eles possuem um ciclo na qual eles podem permanecer ativos ou inativos. A gente tem a fase do ciclo lítico e a fase do ciclo lisogênico. O que seria o ciclo lítico? O DNA viral passa a comandar o metabolismo bacteriano e a formar vários DNAs virais. Então, nesse caso, é o ciclo ativo do vírus, né? Ele vai entrar na célula hospedeira, ou seja, na bactéria, e vai fazer todo o processo da replicação. Já o ciclo lisogênico, o vírus ele se acopla na célula hospedeira e injeta o DNA dele, mas esse DNA ele se incorpora ao DNA bacteriano e permanece inativo, sem interferir no metabolismo bacteriano, né? Sem produzir novos materiais. Ele fica ali como se estivesse dormindo, em processo latente no organismo, até que se tenha um fator externo que ativa esse vírus, né, incorporado, esse DNA incorporado, e aí passa-se do ciclo lisogênico para o ciclo lítico. Então, uma bactéria em estado lisogênico, ela pode se transformar em não lisogênico em função de determinados estímulos e iniciar o ciclo lítico. Então, aqui o ciclo lítico, um DNA, né, do fago é injetado dentro da célula hospedeira, no caso a bactéria, tá? Aí esse material genético, ele vai utilizar o maquinário da bactéria, vai produzir novas partículas virais, essas partículas virais vão produzir novos vírus, né? Vão se juntar para produzir novos vírus, e aí esses vírus rompem, depois de prontos, rompem a célula hospedeira, liberando esses fagos, né? E prontos para infectarem novas células. Isso é o ciclo lítico. O ciclo lisogênico é o processo de inativação. Então, ao invés de você ter esse material genético sendo ativado para a produção de enzimas e proteínas que vão comandar o processo da replicação, esse material genético é incorporado ao material genético da bactéria e permanece em um período, né, relativamente por um tempo, tá? E elas vão, ao serem incorporadas, elas participam aí do processo da própria divisão celular, ou seja, quando a bactéria ela se divide por mitose, ela vai também indiretamente multiplicando esse material genético viral. Então, a bactéria ela se reproduz normalmente, mas ela também copia esse material viral. E aí, por algum processo ambiental, esse processo dá um gatilho que vai iniciar aí a replicação viral, tá? Depois de passado um tempo, e aí a bactéria deixa de estar no ciclo lisogênico e passa a entrar no ciclo lítico, com a produção de vírus ativos. Já o ciclo do HIV, você tem o vírus envelopado, tá? Que é um vírus contendo RNA e enzimas. Esse vírus ele se funde com a membrana plasmática da célula, e aí no interior apenas o capsídeo contendo material genético entra na célula. Aí esse RNA mensageiro ele é do tipo transcriptase reversa, ou seja, ele utiliza
o RNA ele é possível de produzir por meio desse processo de transcriptase reversa. Ele vai produzir uma molécula de DNA viral. E essa molécula de DNA viral ele vai ser incorporada ao núcleo do DNA da célula hospedeira por meio de uma enzima chamada de integrase. E lá no núcleo o vírus vai utilizar o maquinário, tá, da célula. E aí produz-se RNA mensageiro, né, pelo processo da transcrição normal da célula. E aí esse RNA mensageiro vai dar o comando, né, será o comando para a tradução de proteínas virais. Essas proteínas vão entrar na composição de novos vírus e aí novos vírus são formados e saem da célula hospedeira, né? E essas células hospedeiras, pessoal, são células do sistema imunológico, as células T4. Então, o vírus, eles infectam essas células T4 e acabam eliminando essas células. Então, a pessoa ela fica sem a capacidade de ter células de defesa. Por isso que chama o HIV, ele na verdade é a sigla em inglês do vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, o sistema imune é destruído por conta da ação desse vírus em células T4. E nós temos atualmente, né, a ação aí desastrosa e pandêmica do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus causador da atual pandemia chamada Covid-19. O agente causador, né, como eu já disse, é o SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA. Nós temos também o SARS-CoV-1, que causou uma potencial epidemia, não chegou a ser pandemia, mas já teve um caso de pandemia, né, um começo de pandemia do SARS-CoV-1, mas que ficou restrita ao continente asiático. Em 2011. E esse SARS-CoV-2, por que ele recebeu quase o mesmo nome, com uma diferença do 1 e do 2? Porque eles se tratam praticamente do mesmo vírus com algumas modificações. Eles fazem parte da família coronavírus. Coronavírus por quê? Porque esse grupo de vírus, tá, que é o mesmo grupo dos vírus causadores dos resfriados, né? Os resfriados que a gente tem aí de forma sazonal, que são inofensivos, né? Os coronavírus, eles recebem essa denominação porque o seu material, a sua forma, né? A sua estrutura é em forma de raios, como se fosse um sol, que em latim seria corona, né? Por isso que chama coronavírus. Os seus sintomas, a sua transmissão, ele se dá principalmente por gotículas de saliva por via aérea. Hoje já está elucidado isso, né, que a principal via de transmissão é por via aérea, por gotículas de saliva e superfícies contaminadas, mas a principal via é por saliva, via aérea. E os sintomas envolvem uma síndrome respiratória aguda, tá? Que vai acabar comprometendo grandemente o pulmão do portador, né? Fazendo com que você tenha uma destruição aí do tecido pulmonar. A febre geralmente é acima de 38, os primeiros sintomas envolvem calafrios, coriza, né? Nariz escorrendo, mal-estar, uma dor de cabeça e principalmente uma falta de ar e uma tosse seca. E também com o comprometimento dos pulmões. Quando você tira o raio-x, os pulmões eles estão com uma visibilidade bem comprometida, parecendo um vidro fosco. Então, quando o médico visualiza isso, é porque o pulmão já está totalmente comprometido, tá? E aí, no caso, infelizmente, a nossa única forma de tratamento, né, de prevenção é a vacina, e o tratamento, quando nas formas graves, somente por suporte de oxigênio, aí às vezes com intubação.
nós temos várias viroses, né, de importância humana, como por exemplo o sarampo, a rubéola, a catapora, a cachumba, a gripe, que é o vírus influenza, a hidrofobia, que é o vírus da raiva, que tem circulação inclusive na nossa região, tá? Além da herpes, da varíola, que é um vírus já erradicado por conta de vacina, né? A gente conseguiu erradicar totalmente a presença da varíola no nosso planeta. Porém, não se descarta aí o risco do retorno dessa doença, porque ela não some, né? Some os casos. Por quê? Porque se tem uma vacina eficiente, né? A epidemia causada pela varíola atingiu de tal forma que causou milhões de mortes, né? E ela só foi possível ser erradicada pelo advento da vacina. Então, em 1977, foi o último caso registrado da varíola. Mas hoje, esse vírus, pela preocupação que se tem de ela retornar algum dia, porque algumas pessoas não estão mais se vacinando contra a varíola, então guarda-se uma amostra desses vírus em laboratórios de alto nível, para que caso ocorra alguns casos, tenha-se aí a possibilidade de se recorrer a uma nova vacina. Tá? E além disso, nós temos também a dengue que é uma doença viral. Nós temos 4 subtipos de dengue, né? Então, a gente pode perceber que nós temos muitos vírus aí que estão muito presentes, né, massivamente aí, na saúde humana. E a AIDS, né, que é aí uma doença bem conhecida nossa. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.